Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Gabinete. E hoje, para brilhantar nossa conversa, nós estaremos tratando sobre inteligência artificial e o princípio da eficiência, o princípio da eficiência na administração pública. E o que isso tem a ver? A inteligência artificial, o princípio, o gestor, a administração do todo e o anseio da erosão social por melhor prestação de serviço, por melhor entrega, por melhores resultados. E nada mais, nada menos que convidar o meu amigo, mentor, palestrante, professor, referência brasileira em licitações municipais, Tiossi Júnior, que é uma verdadeira honra, Tiossi. Fernando, eu que agradeço pela gentileza, pela generosidade, parabéns pelo projeto, parabéns por tudo que você vem construindo, essa trajetória. E esse papo, direto ou indiretamente, ele impacta na vida das pessoas. Então é um importante tema para nós difundirmos, para nós compartilharmos, porque é contribuir diretamente para a transformação da sociedade, para uma melhor aplicação dos recursos públicos, porque é um tema que eu reflito muito. Na administração pública, muitos partem do pressuposto da existência de um princípio supremo, que é o princípio da legalidade, como se ele tivesse mais validade do que outros, quando na verdade os princípios eles não divergem, eles não brigam, eles na verdade convergem entre si. E é diante do caso concreto que a gente precisa sopesar, avaliar, e muitas vezes o princípio da eficiência ele fica de escanteio, ele fica de lado. E ele está lá no caput do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, estou cumprindo a lei, tá? Mas cumprindo a lei por si só, vem trazendo eficiência? Então a gente precisa de uma análise sistêmica, e é um tema que a gente vai realmente abordar para trazermos clareza e direção para os gestores. Perfeito. E vocês viram que ele começou já dando aula, né? Que interessante que eu até quebrar um pouco o protocolo, porque meu primeiro podcast que eu gravei na minha vida foi com o Tiossi, e ele me colocou num fogo tal que até hoje eu fico com trauma. Então eu peguei um certo trauma aqui do microfone no podcast, mas hoje já estou mais liberdade aqui de falar e de brincar. Mas enfim, a eficiência como um princípio, né, atrelado, e aí é o que eu defendo, e é uma coisa que eu sustento até o fim, é o poder-dever do gestor público em se atentar ao princípio da eficiência. Porque a máquina pública, eu costumo dizer que ela é visando gerir interesses. E como na iniciativa privada, a qual você gera interesses particulares, na máquina pública você gera interesses coletivos, interesses da sociedade num todo. E quando o administrador, revestido desses interesses, ele está totalmente obrigado a atender os princípios do artigo 37, como bem exposto, mas em especial o da eficiência, que na prática brasileira ele é num tanto subjetivamente ignorado. E quando eu falo ignorado, é que o servidor está ali trabalhando, o gestor está ali trabalhando, mas parece-me que a sociedade ainda luta, ainda briga por questões de, mas a administração pública é burocrática. Mas demora muito tempo. E sem ser aquele sentido de Max Weber, a qual ele aponta sobre a teoria da burocracia na administração pública, mas no sentido pejorativo da coisa, em que a administração pública ela é fachada como alguém em que tudo é moroso. Tudo perde tempo, tudo leva dias, e como que a inteligência artificial, e aqui eu queria ouvir o senhor como um assessor, como palestrante, como alguém que passei pelo Brasil, como que a tecnologia ela vem para confrontar esse princípio da eficiência para o gestor público? Eu tenho percebido ainda uma desconfiança muito grande, né? Por mais que nós estejamos hoje vivendo essa era da inovação, da inteligência artificial, ela ainda traz muito desconforto. E por melhor que seja a mudança, toda mudança gera esse desconforto. E a gente percebe muitas vezes que um grande receio é a substituição da mão de obra, do material humano, pelo computador, pela máquina, por essa inteligência artificial. E é aí que eu gosto muito das suas falas, eu estudo muito sobre o tema, eu venho conversando com alguns colegas, que a inteligência artificial ela não vai substituir o servidor público. Ela vai potencializar o resultado do servidor público, principalmente naqueles casos onde a gente tem estruturas com carência de mão de obra. Nós vivemos em um país municipalista, são 5.569 municípios, e o maior volume de municípios são municípios nanicos, com o devido respeito, porque, segundo dados do IBGE, do último censo, 44,8% dos municípios brasileiros têm população estimada em até 10 mil habitantes.
praticamente 70% dos municípios brasileiros têm população estimada em até 20 mil habitantes. E daí a gente ouve, meu município é pequeno, ele tem 30, tem 50, tem 80 mil. Não, pequeno tem 20, tem 15, tem 10, tem 5. E eu vejo que a inteligência artificial, ela tem o potencial de contribuir independentemente do porte, mas principalmente para esses menores, para ganho de tempo, de escala, para potencializar resultados. Então, assim, eu vejo com bons olhos toda essa revolução, mas na ponta, no usuário, a desconfiança é muito grande. Interessante que quando você fala em perca de espaço, isso me remete à história da humanidade, né? Se você for analisar a Revolução Industrial, as máquinas substituindo pessoas, e dá-se a sensação que a história se repete. Se você for analisar, a máquina de escrever, ela esteve em meados de 1800, presente em muitos editoriais. Logo na década de 80, 1980, a máquina de escrever começou a assumir seu posto em escritórios, seja escritório de advocacia, contabilidade e assim por diante. Logo depois, década de 90, veio o computador. Olha que interessante, uma crescente tecnológica tomando seu espaço. Logo depois veio a internet, década de 2000, especificamente aqui no Brasil. E agora, a inteligência artificial, ela conclama o seu espaço no mundo. Ela conclama o seu espaço até na administração pública. E o gestor que não consegue enxergar ou não consegue vislumbrar que a inteligência artificial ela não vem ganhar um espaço do servidor, mas sim ela vem como um potencializador da atividade administrativa. E esse potencializador, essa inteligência artificial, ela não tange somente no sentido de redacionar um documento, mas também no sentido de anular tarefas repetitivas, que eu acho que esse é um dos pontos base, porque quando eu afasto tarefas repetitivas de um servidor público, eu consigo destinar ele para tarefas mais sensíveis dentro do próprio órgão, tarefas a qual o cunho decisório humano ele é importante para atender o munícipe. E isso faz com que, é o que eu tenho mais visto hoje nas minhas andanças, as pessoas utilizando inteligência artificial, mas dá-se a sensação que está terceirizando até o cunho decisório, até o cunho no sentido de, eu não sei o que eu vou fazer, vou deixar a inteligência artificial decidir por mim. Muito comum em ETP, a qual o ETP ele já é construído desde o início na IA com uma solução, sendo que ele persegue a solução. Não, então, assim, essa narrativa que nós estamos trazendo hoje no Papo de Gabinete, ele reflete muito bem o que acontece nos gabinetes do Brasil, dos pequenos municípios, dos pequenos autarquias e por aí vai. Por quê? Porque a inteligência artificial ela está conclamando o seu espaço. Por mais que as ondas estão vindo, hoje uma nova onda é a automação da inteligência artificial, a qual você não precisa mais ficar codificando, a qual você passa um único prompt, ele já gera o código e já dá todo o norte. Então, a administração pública, ela tem o dever, a responsabilidade de utilizar da tecnologia para a sua atividade diária. E vem diretamente ao encontro do princípio da eficiência. Então, se nós temos uma ferramenta que está ali para potencializar o resultado, por que não utilizá-la? Por que não incrementarmos dentro da rotina? Mas esse ponto que você trouxe, realmente eu venho constatando muito. Às vezes, o que falta é gestão por competência. Quando a gente pega ali a lei de licitações, no artigo 7º, e fala da designação dos servidores que estarão conduzindo etapas do processo, consta que a alta administração fará a designação mediante gestão por competência. E as competências, elas não são únicas e exclusivamente relacionadas à formação da pessoa, à área técnica dela. Vai muito também sobre o perfil comportamental. Se aquela pessoa ela é mais influente, se ela é mais dominante, porque isso vai impactar nas tarefas que ela vai exercer. Só que eu vejo, muitas vezes, pessoas que não têm o perfil adequado manuseando a inteligência artificial. E é aí que grandes problemas acontecem. Porque a inteligência artificial ela não vai criar, por si só, alternativas e caminhos diante dos problemas que a população traz, que a sociedade clama, ou alternativas que o gestor busca para determinadas situações. É necessário que nós tenhamos pessoas que tenham a percepção, que entendam da situação para que os comandos sejam adequados. Nós precisamos que o material humano tenha sensibilidade antes de operacionalizar a inteligência artificial. Porque daí sim a gente tem resultados reais, concretos. Hoje eu não me vejo mais, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto consultor, enquanto advogado,
exercendo a minha atividade sem o auxílio da inteligência artificial. Já fiz vários testes. Quando eu trago comandos para ver qual que é a reação dela, sem trazer um contexto ou o caminho que eu busco, ele traz ali várias O alternativas. resultado não é E, esperado. quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é Serve. bem-vindo, qualquer caminho serve. Agora eu sei a minha tese, eu sei a minha linha de raciocínio, eu sei o que é o caminho que eu quero chegar. Agora, quando eu contextualizo, eu trago os comandos, ela vai potencializar aí muito aquilo que eu busco. Então, assim, é muito sobre o gestor delegar por competência diante dos cargos estratégicos os servidores com os perfis e com a formação adequada para que a inteligência artificial realmente seja incrementada e utilizada por esses servidores. E perfeito, perfeita essa fala, porque ela literalmente bate de frente com o poder-dever do gestor. Só que aqui eu não quero ser leviano na minha fala. Por quê? Porque nós estamos falando do que é o certo, do que é o caminho. Nós somos aqui para falar a verdade e falar a realidade, que é exatamente essa. Mas olhando para o lado do gestor, há uma realidade fática que reclama o tempo dele. Qual seja, subdimensionamento de pessoal, ausência de capacitação qualificada, ou seja, a mão de obra não é qualificada, tecnologia obsoleta, interferência política, são tantos fatores que colocam o gestor em xeque, fazendo com que ele não consiga enxergar as melhores soluções existentes no mercado. E ao nosso ver, a inteligência artificial, ela é uma das ferramentas a qual ela pode, em pequena, média ou larga escala, trazer resultados disponíveis para a atual administração pública. A administração pública, a qual a própria sociedade anseia por velocidade, anseia por tempo, anseia por ganhar tempo. Hoje há uma reclamação muito clara, e até prefeituras próximas em que eu conheço, em que esse tempo de ficar emitindo documento, ir até a prefeitura, já está sendo reclamado até pelos próprios munícipes. Nossa, mas não tem como puxar na internet? Nossa, mas não tem como puxar no WhatsApp? Ou seja, já está tão natural as empresas, a iniciativa privada, automatizar tudo por inteligência artificial, e por que não a administração pública não automatiza? Por que não a administração pública também pratica esses princípios básicos da iniciativa privada? Se já deu certo lá, por que não pode dar certo aqui? Parece que nós não enxergamos como a nossa casa. Eu, como gestor, a época que eu fui gestor, eu procurava enxergar sempre da forma como que seria para mim, como seria para minha casa, como seria da minha melhor forma possível. E isso serve também para o serviço público. Porque o serviço público, ele anseia por melhora, por tempo, por velocidade e, claro, com certeza, a melhor entrega possível no melhor empreendimento de custo envolvido. Isso é o princípio da eficiência. E aqui eu queria até ouvir a sua opinião no seguinte sentido. Quais são os desafios, hoje você enxerga os desafios do gestor público face à burocratização da implantação dessas tecnologias nos pequenos municípios? Vamos lá. Uma delas se dá em razão da forma de contratação. Nós temos a lei de licitações, que traz premissas para que nós possamos contratar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, e uma inteligência artificial também demanda um processo minimamente formalizado para que aquela contratação ela se torne legítima, respeitando também todos os princípios que estão ali na Constituição Federal e na própria lei de licitações. E muitas vezes essa contratação ela é barrada por falta de conhecimento, por falta de alternativas, por falta de informação. Então, antes de contratar, é necessário nós capacitarmos para que o servidor saiba efetivamente como que ele vai obter esse tipo de solução. Se a gente pega a lei de licitações, ela traz a capacitação também como um dever da alta administração. Nós temos lá no artigo 7º, no artigo 18º, no artigo 69, no artigo 173, dispositivos expressos sobre a necessidade de capacitação do servidor público, porque a capacitação ela traz independência, autonomia e principalmente segurança jurídica. E daí muitas vezes é mais fácil, até em razão do fenômeno do apagão das canetas, não dá, não pode, melhor não. E daí a gente perde essa eficiência, esse ganho em escala, porque muitas vezes pessoas com poder decisório estão com uma dormência intelectual. É aí que eu gosto muito de um livro que é O Esquadrão Suicida da Justiça. É de um amigo, um ex-juiz de direito,
E ele, embora tenha feito essa escrita voltada para o direito criminal, a gente consegue, por analogia, aplicar no direito público, no direito administrativo, e ele traz uma parte ali que me marca muito. Faltam princípios não escritos, como maturidade e coragem. Pessoas que, por inércia, que estão em cargos estratégicos, perdem grandes oportunidades de contribuírem para a transformação da sociedade, do ambiente. Muitas vezes se apegam a doutrinas já datadas, posicionamentos jurisprudenciais já ultrapassados, pensando no seu próprio CPF e não naquela política pública que precisa ser implementada. Então, nós precisamos, no primeiro ponto, trazer conhecimento. A gente consegue isso através da capacitação, para que a contratação ela seja efetivada. Então, eu penso que o primeiro ponto é como nós vamos efetivar esse tipo de contratação. Porque precisamos institucionalizar a inteligência artificial, essas tecnologias, de uma forma legítima. O que não pode é o servidor público ficar ali com o seu login pessoal ou usando inteligências artificiais no modo gratuito, sendo que existem recursos públicos que podem ser destinados para esse tipo de investimento, sendo que existem formas legítimas de contratação, para que nós tenhamos, obviamente, também até um monitoramento, né, de quem está utilizando, de como está utilizando, para que tenhamos uma padronização dentro do órgão público. Então, é necessário nós mapearmos onde existem os gargalos dentro daquela instituição e definirmos um plano de ação para que a política pública, através da inteligência artificial, ela seja potencializada. Muito cirúrgico a sua fala, e eu até quero agregar um ponto, porque quando nós tratamos sobre inteligência artificial na mão do gestor, na mão de uma administração pública, e até mesmo inexperiente no sentido de como contratar, como fazer, me reflete a seguinte ideia. Quando nós apresentamos a solução inteligência artificial aplicada à administração, nós abrimos os olhos para o que ela é capaz dentro de uma repartição. Dentro da repartição clássica, no sentido de tarefas repetitivas, tabelas. Eu fico pensando, hoje ainda existem, amigos meus fazem lançamentos de tabelas de medicamentos, de materiais médicos à mão. Sendo que ainda, hoje, já existe a inteligência artificial automatizada para fazer tal tarefa, de lançar no sistema de contabilidade integrada, e por aí vai. Olha assim, existe uma dificuldade de enxergar como que ela pode se adequar, e não existe nenhum mistério nisso, como ela pode se adequar dentro da própria repartição. Então, assim, lançamento de medicação, lançamento de material médico, lançamento de tabelas, criação de documentos, automação de reuniões. E eu tenho participado ultimamente, aqui é um comentário meu, né? Eu tenho participado de conselhos. E é um convite que eu tenho aqui na região, eu tenho participado dos conselhos de saúde, do idoso e por aí vai. Desses conselhos, uma das tarefas que eu fiz só como convidado, eu peguei o regimento interno, peguei a lei municipal, subi na minha inteligência artificial própria, e ali ela deu uma estudada, fez uma análise e apontou diversos pontos em que, para os conselheiros, para o presidente, não estavam enxergando, no sentido de necessidade de readequação de regimento interno, necessidade de readequação da atual lei e as políticas públicas voltadas para aquele determinado conselho. Onde eu quero chegar? A inteligência artificial, ela não visa só gerar documentos. Ela visa, no sentido como foi bem dito, no seu dia a dia, ela é um potencializador do gestor público. E, quiçá, o gestor público que não usa um potencializador, que não usa o instrumento necessário que potencialize sua atividade, ele está naquela zona de limite de que ele está em desatendimento constitucional. Porque se ele não utiliza de uma ferramenta que gera eficiência, ele está brincando com a zona cinzenta de posso estar errado, posso estar equivocado. Então, a inteligência artificial hoje, ela vem não somente no sentido de melhorar a atividade administrativa, mas também colocar em xeque o poder-dever do administrador público na sua atividade estatal. E olha que interessante, a gente percebe ao longo dos anos a evolução tecnológica. E é inevitável nós reconhecermos que não adianta brigarmos, né? Goste ou não, concorde ou não, é uma realidade. Muitos dizem que é o futuro. Não, é o presente. Então você mencionou a revolução que nós tivemos. Imagina só, pessoal das máquinas de datilografia, e eu fiz datilografia na minha infância, brigarem com o pessoal dos computadores, né, o pessoal ali dos toca-fitas, brigarem com CD, e depois brigarem com o pessoal de pendrive, e depois o pessoal de Bluetooth. Então a tecnologia ela vem avançando muito rápido. E o gestor,
Muitas vezes ele está 4 anos ali no cargo. E quando menos ele pensa, o tempo passou. E ele perdeu a oportunidade de tirar o plano de governo dele do papel, de implementar as políticas públicas, justamente por não aderir à tecnologia disponível no momento. Então, é uma questão de realmente não dar cumprimento ao princípio da eficiência, que está lá no caput do artigo 37 e está também no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021, porque é tanto o princípio da legalidade, mas de nada vale legalidade sem eficiência. A gente precisa realmente transitar entre os princípios e avaliar qual que é o interesse público, qual que é a forma que a gente consegue validar essa situação diante do caso concreto. Perfeito. E interessante disso que o que eu tenho mais vivido hoje, na minha prática, é no sentido da pessoa aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua rotina. Eu tenho vivido isso. Pessoas mandam mensagem, falam, Fernando, como é que faz isso? Fernando, como é que faz aquilo? Mas eu vou sempre muito além. É aquele over-delivery, né? Sempre entrego o a mais. E o a mais não é somente você criar um ETP para buscar uma solução, mas sim, que é o que eu tenho vivido, criar as automações necessárias. E aí a administração pública que automatiza a sua própria tarefa é o que eu tenho vivido hoje. É a automação do setor de licitação, é o setor de compras, a qual ele vai muito além de uma cesta de preços. Ele utiliza a inteligência artificial apontando as fontes da onde ele está coletando aquele preço, de diversas bases que existem no Brasil. Isso demonstra o quê? Ganho em escala. Então você pensa, uma contratação desde o início até o fim, numa fase de gestão de contrato, a qual você tem um agente, um super estagiário, em que ele não permite passar uma fagulha sem te questionar. Ó, essa empresa entregou fora do prazo. Ó, essa empresa está com o documento ao contrário. E ela demonstrar para você. Então, você ter uma inteligência desde o início até o fim é você utilizar literalmente o princípio da eficiência da administração pública. E aqui, já partindo para o final, porque eu creio que a nossa palavra ela é muito direta ao gestor, muito direta, como o tema já diz, né? Papo de gabinete. Qual que é o seu conselho, ou qual que é a sua visão, ou qual que é o seu ponto de vista na sabedoria para o gestor? Para o gestor do século XXI, para o gestor da administração pública de 2026. Qual o conselho que você daria para ele hoje? Primeiro ponto, o gestor ele precisa investir no material humano, qualificando a equipe, qualificando secretários, servidores efetivos, servidores comissionados, para que essas pessoas saibam efetivamente quais são os seus direitos, seus deveres, que tenham uma noção da legislação, porque se a gente pega, por exemplo, a Lei 14.133 de 2021, tem lá nos objetivos da licitação, tornar um ambiente íntegro e confiável, nós temos que ter integridade, confiabilidade mútua entre as partes, nós temos 194 artigos, olha o tamanho da legislação, então é necessário realmente um investimento massivo em capacitação no material humano. A partir do momento em que os servidores são valorizados, possuem independência, possuem autonomia, eles passam a ter segurança jurídica para pensar, para decidir, e é aí que entra a tecnologia, é aí que entra a inteligência artificial para potencializar o resultado. Então, o primeiro ponto é investir no material humano, para que o material humano saiba o que fazer com a tecnologia. Porque se ele não tem a informação nem do que ele pode legalmente, juridicamente, como que ele vai implementar uma ferramenta e utilizá-la no seu potencial máximo? Não tem como. Então, ele precisa tanto do conhecimento jurídico quanto do conhecimento técnico. Então, a minha informação, o meu recado é investir no material humano. Perfeito. E quando falei em material humano, eu não consigo desassociar a ideia de operacionalização, né? O servidor tido como uma pessoa operacional, e é muito além disso. O servidor ele é dotado de conhecimento, de educação, e não só educação de base, mas educação específica, especializada. Compras, licitação, gestão de contratos, planejamento, são temas que não é pura e simplesmente. São temas distintos, são temas que carecem de uma capacitação. E o que eu tenho enfrentado hoje, literalmente, e é essa visão que eu quero passar para o prefeito, para o gestor, para o secretário, é o investimento no sentido educacional. Porque quando se tem educação, você consegue fazer as novas perguntas para chegar a novas respostas. A inteligência artificial, como a gente está apresentando hoje, é literalmente a base para a criação de novas perguntas. Você lança o problema, ela gera perguntas para gerar novas respostas. Então, um dos meus pontos de orientação é invista em educação especializada, invista em tecnologia da informação, invista em inteligência artificial para que você venha a atender o poder-dever do princípio da eficiência. Deixa
Tiossi, quais são as suas últimas considerações? A educação, ela mudou a minha vida e eu tenho plena convicção que a educação ela vai mudar os trilhos do nosso país. Seja educação de base, seja educação profissional, que é o que gestores precisam efetivamente compartilhar com seus times. Eu digo que nós não temos mais espaço para picaretagem, para amadorismo. Hoje, quem vai vencer são aqueles que se especializarem. Então, quanto mais específico, quanto mais conhecimento, quanto mais bagagem aquele profissional que está na área pública, que está ocupando um cargo, ou mesmo na iniciativa privada, obter, ele vai realmente ter um diferencial de mercado. Porque é aquilo, depois que você vê, como que você diz ver? Depois que você tem acesso a uma informação, como que você alega conhecimento? E é aí que você acessando novos ambientes, você sentando em novas mesas, você estabelecendo novas conexões, vai te trazendo um novo modelo mental. E é aí que a gente tem acesso a situações que nós sequer cogitávamos. E vem muito ao encontro da sua fala. Perguntas, respostas que nós sequer cogitávamos, porque nós não havíamos estudado o suficiente, não havíamos nos qualificado o suficiente. Muitas vezes, certamente, quem está aqui nos ouvindo já pegou algum livro, começou a ler e não entendia, não fazia sentido naquele momento. E daí passa 6 meses, passa um ano, você pega aquela obra e fala, nossa, olha só, aqui tinha ouro, aqui tinha informação extremamente preciosa. Só que nós não estávamos preparados cognitivamente para aquela informação. Então, a educação realmente ela é o que vai transformar o nosso país e é o que o gestor precisa investir, é o que as pessoas precisam investir para se tornarem pessoas melhores, seres humanos melhores e profissionais melhores. Perfeito. Depois dessa, o servidor, o gestor que está acompanhando, que acompanhou o podcast, ele vai ter que enviar para o superior hierárquico dele, para prover literalmente a educação necessária para a mudança de paradigma da sua administração. E, Tiossi, só tenho a agradecer, mais a oportunidade de estarmos conversando mais uma vez, a honra literalmente é minha, para abordarmos temas que dão a conotação de ressignificação da administração pública. E essa é a minha bandeira. Né? Nós tratamos a inteligência artificial, tratamos a ideia cognoscível do gestor público visando ressignificar o que é a administração pública brasileira. Então é uma honra poder compartilhar esse momento contigo e que Deus abençoe sua vida, sua jornada, toda a sua história, que continue sendo um exemplo para essa administração pública brasileira. Eu que agradeço toda a simpatia, toda a generosidade. Certamente quem te acompanha sabe o grande profissional que você é, toda a trajetória. Só que eu vejo muito além, né? Vejo um grande homem, um amigo, uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, são valores que certamente você, ao longo da jornada, veio construindo e é o que está realmente abrindo portas para você. Então foi uma alegria, espero que tenhamos novas oportunidades, seja aqui no Papo de Gabinete, seja lá no Tiossicast, porque esse é um assunto que a gente precisa difundir. Né? A administração pública ela não precisa ser essa burocracia, não precisa ter essa desconfiança. O político, o servidor precisam realmente retomar o protagonismo, porque hoje quando a gente fala, em especial no tema que a gente atua diretamente, licitação, acaba atrelando com terminologias negativas. Licitação é sinônimo de corrupção, de operação, de prisão. Não, licitação é sinônimo de transformação. Todos nós aqui somos agentes de transformação, porque direto ou indiretamente nós contribuímos para a construção de uma comunidade melhor. Porque um contrato administrativo, por exemplo, não é apenas relação entre público e privado, vai muito além. Ele gera renda, ele movimenta a economia, ele fomenta o mercado e, principalmente, ele faz com que aqueles direitos sociais, fundamentais, personalíssimos que estão na Constituição Federal sejam efetivados. Direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito ao lazer, principalmente para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, parabéns, continue disseminando conhecimento, trazendo luz, trazendo informação, porque é isso que vai mudar os trilhos do nosso país. Foi uma alegria, meu amigo. Tiossi, muito obrigado a todos. E este foi o Papo de Gabinete, visando a ressignificação da administração pública.